Ora, muito bem-vindos a mais um capítulo. Capítulo 21. Como São Francisco arranjou as pazes entre um lobo e os habitantes da cidade de Gubbio. Em tempo que São Francisco morava na cidade de Gubbio, no condado do mesmo nome, apareceu um lobo grandíssimo, terrível e feroz, que não somente devorava os animais, senão também os homens. De modo que todos os cidadãos viviam em grande susto, porque muitas vezes se aproximava da cidade e todos iam armados, quando se iam aos campos, como se fossem para algum combate. Com tudo isso, quem sozinho o encontrava não podia defender-se, e por medo deste lobo chegou-se a pontos de ninguém ousar sair da terra. Pelo que São Francisco, compadecido dos homens daquela cidade, quis ir ao encontro do lobo, apesar de todos lhe aconselharem o contrário. Ele, porém, fazendo o sinal da cruz, saiu fora da cidade com os seus companheiros, pondo em Deus toda a confiança. E temendo os outros avançar mais além, tomou ele o caminho para os lados onde o lobo estava. E eis que, à vista de muitos citadinos que tinham acudido para ver o milagre, saiu o lobo de goelas abertas ao encontro de São Francisco. Fez sobre ele o sinal da cruz, chamou-o e disse-lhe assim: Anda cá, irmão lobo, eu te mando da parte de Cristo que não faças mal, nem a mim, nem a pessoa alguma. Coisa maravilhosa! Logo que São Francisco fez o sinal da cruz, aquele lobo terrível fechou a boca e estacou. E ao mando do santo veio mansamente como se fosse um cordeirinho e deitou-se-lhe aos pés. Então São Francisco falou-lhe desta maneira: Irmão lobo, tu fazes muitos danos nesta terra e tens cometido grandes crimes, destruindo e matando as criaturas de Deus, sem sua licença. E não somente mataste e devoraste os animais, mas tiveste a audácia de matar e destruir os homens, feitos à imagem de Deus. Por esta razão és digno de forca, como ladrão e homicida péssimo, e toda esta terra é tua inimiga. Mas eu quero, irmão lobo, fazer as pazes entre ti e eles, de maneira que tu não mais os ofenderás, e eles te perdoarão as passadas ofensas, e nem os homens nem os cães te perseguirão mais. Ditas estas palavras, o lobo, com movimentos do corpo, da cauda e das orelhas, e com inclinações de cabeça, mostrava aceitar o que São Francisco lhe dizia e querer cumpri-lo. E então São Francisco acrescentou: Irmão lobo, visto ser do teu agrado observar esta paz, eu te prometo da parte dos homens desta terra atender ao teu sustento enquanto fores vivo, de sorte que não padeças de fome, porque eu sei muito bem que foi ela que te levou a fazer tanto mal. Mas agora, já que eu te concedo esta graça, quero, irmão lobo, que me prometas nunca mais tornar a fazer mal nem a um homem nem a animal. Prometes isso? E o lobo, com uma inclinação de cabeça, deu evidente sinal de que prometeu. Irmão lobo, disse mais São Francisco, para que eu me possa fiar de ti, quero que me des uma prova da tua promessa. E estendendo a mão para receber o juramento, levantou o lobo a pata dianteira e familiarmente a colocou na mão de São Francisco, dando-lhe o sinal pedido. Então acrescentou São Francisco: Irmão lobo, eu te mando em nome de Jesus Cristo que venhas comigo sem temor algum e vamos concluir esta paz em nome de Deus. E o lobo obediente foi com ele manso como um cordeiro, do que os citadinos tomaram grande maravilha. E subitamente correu esta novidade por toda a terra, e toda a gente, grandes e pequenos, homens e mulheres, jovens e velhos, correram à praça a ver o lobo com São Francisco. E estando ali todo o povo reunido, levantou-se o santo e pôs-se a pregar, dizendo, entre outras coisas, que pelos pecados permite Deus tais calamidades, e que muito mais perigoso é o fogo do inferno que eternamente há de durar para os condenados do que a raiva do lobo, que só o corpo pode matar. E assim, quando é de temer a boca do inferno, quando tanta multidão tem medo de te devora a boca de um pequeno animal. Voltai, portanto, caríssimos, a Deus, e fazei com digna penitência os vossos pecados. E Deus vos livrará agora do lobo e do fogo eterno no futuro. Feita esta prática, disse São Francisco: Escutai, irmãos meus, o irmão lobo que está aqui diante de vós prometeu e deu-me o juramento de fazer as pazes convosco e de vos não ofender mais em coisa alguma, se vós prometeres dar-lhe os alimentos necessários e eu fico por fiador de que ele observar fielmente o tratado de paz. Então o povo, toda uma voz, prometeu alimentar o lobo continuamente. E São Francisco, perante todo o povo, disse ao lobo: E tu, irmão lobo, prometes cumprir o tratado de paz, não ofendendo nem aos homens, nem aos animais, nem a criatura alguma.
E o lobo ajoelhando-se, inclinando a cabeça com os mansos sinais do corpo, da cauda e das orelhas, mostrava como podia, que queria cumprir todo o pacto, e disse São Francisco: eu quero, irmão lobo, que da mesma maneira que fora de portas me deste fé da tua promessa, também a dês diante deste povo, para que eu fique certo que não enganarás na fiadoria que por ti fiz. Então o lobo, levantando a pata direita, pô-la na mão de São Francisco, de onde, depois e do mais que fica dito, houve tanta admiração e alegria em todo o povo, assim pela devoção do santo, como pela novidade do milagre e mansidão do lobo, que todos começaram a clamar ao céu, louvando e bendizendo a Deus que lhes havia mandado São Francisco, para que por seus merecimentos fossem livres daquela besta feroz. Depois viveu dito lobo em Gúbio ainda 2 anos, e familiarmente entrava pelas casas, ia de porta em porta sem fazer mal a ninguém, nem pessoa alguma lhe o fazer a ele, e era alimentado generosamente por todos, e andava tão à vontade pelas ruas que nem os cães lhe ladravam. Finalmente, passado 2 anos, o irmão lobo morreu de velhice, do que toda a gente houve muita dor. Vendo-o andar tão mansamente pela cidade, melhor se recordavam da virtude e santidade de São Francisco. A honra de Cristo. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Imaculada Conceição, rogai por nós. Paz e bem.